Para mim tá bom, estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem também. Então, ótimo. Perfeito. Acho que eu estou ficando um pouco surdo, eu tenho uma maneira de falar um pouco alto, viu? Se eu tiver também porque eu mudei aqui o meu canal aqui, e ele estava muito baixo, teve gente que reclamou. Aí eu mudei a minha fonte de som, mas aí me falaram que agora está muito alto. Então, vocês me ajudem aí a controlar minha tonalidade, meu tom de voz aí. Vou fazer uma... Ótimo. Oi? Tá ótimo. Então tá bom. Vamos fazer a nossa oração, então, de início. Vamos pedir para que Deus, fonte da sabedoria, possa nos ajudar nesse nosso caminho, nesse nosso encontro, a percorrermos um caminho do encontro definitivo com Deus, na descoberta das suas graças em nossas vidas. A palavra de Deus nos aponta e nos demonstra essas graças que jorram na nossa vida de forma incessante. Então, que esse estudo, ou esses nossos encontros, também possam nos auxiliar a perceber que Deus está junto de nós. Deus está no nosso meio, né? Como a gente proclama isso sempre na liturgia. Ele está no meio de nós. Então, vamos rezar, então, um Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, gente, com alegria estou aqui de novo com vocês, sempre recordando que vocês podem, no caminho, vocês podem manifestar alguma dúvida, abrindo o microfone, ou então colocando lá no chat ao lado. Eu vejo aqui, eu já estou com a janelinha aberta. Aquele que colocar alguma dúvida, alguma questão, eu na hora coloco e falo com vocês, tá? No final do encontro, eu tenho 2 recados para passar para vocês. Recado dos vossos interesses. Mas eu vou deixar para o final do encontro, tá? E eu mandei hoje de manhã, eu mandei para vocês um esquema. Vocês receberam, não sei se alguém já viu, tá? Que é um pouco daquilo que nós estamos falando, até para auxiliar aí vocês no registro desse material. E no final dos nossos encontros, eu vou passar uns textos tirados da vida pastoral, que serão de textos que nós não trabalharemos aqui nesses nossos encontros, mas que vocês poderão ter, são textos muito bem feitos por teólogos aí, e que poderão complementar esse percurso no Evangelho Joanino. Tá? Repito para vocês, nós nunca esgotaremos aquilo que a palavra do Senhor nos proporciona. Acho que foi a Bernadette que falou, a palavra de Deus é uma palavra viva. Então, é como se ela tem essa imagem, né? É um tesouro, é um baú de tesouro que toda vez que você abre, você tira coisas, e elas nunca acabam. Esse é o grande milagre da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Tá? Se vocês se lembrarem, então, no encontro passado, nós falamos sobre o caminho de João, nós trabalhamos o prólogo, que é a grande apresentação do Evangelho, né? Na sua profunda dimensão teológica, o texto de João, do Evangelho Joanino, é um texto espiritual teológico. Ele tem uma abordagem, um alcance diferente dos evangelhos sinóticos, tá? Então, isso é muito importante, não se esqueçam disso, tá? É uma comunidade, a comunidade joanina é uma comunidade em crise, que vive
momentos de crise, como todas as comunidades. Boa tarde, bom dia, Honória, tudo bem? Que vive essas dificuldades todas e que isso fica refletido no texto. Tá? É uma comunidade que apresenta uma perspectiva diferente das sinóticas. Ela não vai pela perspectiva apostólica, ela vai inclusive entrar em confronto com as comunidades apostólicas. E se vocês se lembrarem do nosso primeiro encontro, eu falei que algum perfil de grupos que compuseram essa comunidade, elas hoje são facilmente identificadas pelo texto. Eu falei para vocês, nós temos a comunidade de origem do quarto evangelho, que são os judeus lá da Judéia. Falei para vocês que os pagãos, porque o texto, quando o Evangelho de João foi escrito, foi lá na região da Turquia, em Éfeso, provavelmente. Então, é uma região com muitos pagãos, muitos gentios. E também nós identificamos até hoje, uma pertença importante de um grupo dos samaritanos. E também dos grupos dos discípulos de João Batista. Eu falei para vocês no encontro passado a percepção, a presença de João Batista tanto no prólogo, quando o Evangelho aborda o batismo de Jesus, o texto fala bem que João não é a luz. Vou repetir, João Batista não é a luz. Mas ele aponta, ele prepara o caminho da luz. Por que existe essa advertência? Porque muitos dos seguidores de João Batista chegaram, e nós temos alguns documentos que comprovam isso atualmente, que acreditavam que João Batista era o Messias. Ok? Então, isso foi uma primeira grande crise que a comunidade joanina enfrentou. Não. João Batista não foi, ele foi um grande profeta, mas ele não é a luz é o Cristo, é Jesus. Tá? Hoje nós estamos no terceiro encontro. Nós começamos a falar também no encontro passado sobre os sinais, sabe? Você lembra quantos são os sinais? Quantos são? Muito bem. 7. Isso. 7. Porque a numerologia no Evangelho joanino tem uma significância muito grande. No texto que eu passei para vocês hoje, eu coloquei alguns números presentes no Evangelho e que mostram esta riqueza, ou vamos falar assim, quase esta comunicação que os números no texto do Evangelho nos transmitem. Tá bom? Tá? Então são 7. Nós vimos o primeiro sinal, que foram as bodas de Caná. É o sinal, é ali que começa a ação messiânica de Jesus. Vimos que os sinais, eles estão, não que eles estão no lugar, mas eles são como eles estão na mesma proporção do que os milagres estão para os sinóticos. Mas o sinal, na própria linguagem joanina, é aquilo que fala assim, é o apontamento, olha, esse é Jesus. O texto que nós vimos de semana passada, tanto o prólogo como o texto das bodas de Caná, nós não encontramos nem nenhum outro evangelho. São textos exclusivos de João. Tá? No dia de hoje, nós vamos trabalhar 2 textos. O texto da Samaritana, que não é um sinal, mas temos que falar dela porque é um texto... Nossa, a profundeza desse texto, eu vou até ficar ansioso, porque eu não vou conseguir falar para vocês nada do texto. Quase nada do texto, pela profundidade que ele tem. O texto da Samaritana é também um texto único. Nós não encontramos esse texto em nenhum outro evangelho. E justamente esse texto está presente no início, logo depois do primeiro sinal, para falar e para representar. E é por aí que a gente chega na conclusão, que os samaritanos fizeram parte da comunidade joanina. Tá?
E o outro texto que eu vou trabalhar de uma forma mais assim, ágil, vai ser o segundo sinal, que é a cura do filho do funcionário real. Então hoje nós vamos trabalhar a samaritana e o segundo sinal. Tudo bem? Prontos para a nossa viagem? Vamos lá. Quem está com a Bíblia, a abrir no capítulo 4 do Evangelho de João. No quarto capítulo do Evangelho de João. Qual que é a página, Márcio, por favor? Ah, meu pai do céu, vou tacar uma Bíblia na cabeça. Não existe página. Não existe página na Bíblia. O que existe é livro. Eu sei que o Noro falou para cutucar. Existe livro, capítulo e versículo. Tá? Evangelho de João, capítulo 4, em diante. Abriram bem. Quem não está com a Bíblia também não tem problema nenhum. Tá? Gente, esse texto é um texto maravilhoso. Eu falei para vocês, para fazer um estudo profundo do Evangelho de João, nós precisamos ter o Antigo Testamento, principalmente o livro do Gênesis, né? Porque esse é o esquema que João segue. Tá? É um esquema. Por quê? A comunidade joanina nasceu entre judeus. E os judeus conhecem muito bem o Antigo Testamento. Tá? Eu vou falar um pouquinho antes de quem são os samaritanos, ou quem eram os samaritanos, para a gente entender bem o contexto. Os samaritanos, eles são, na sua origem, o povo hebreu do Reino do Norte. A gente aqui não vai poder entrar nessa, não sei se vocês vão se lembrar, mas na época depois de Salomão, ou na época de Salomão e Davi, quando os hebreus ficaram com o rei, começaram o reinado depois, com a morte de Salomão, foi dividido em duas partes. Os hebreus do norte, o reino do norte, e o reino do sul. O reino do sul, que eram duas tribos, tribo de Judá e a tribo de Benjamim, tinham como capital a cidade de Jerusalém. O reino do norte tinha como capital a cidade de Siquém. Guardem esse nome. A cidade de Siquém. Então, como essa divisão foi uma divisão traumática, tá? Então, os do Reino do Norte construíram em Siquém um grande templo. Por quê? Porque o templo originário, construído por Davi e por Salomão, estavam em Jerusalém. Então, Siquém, para os hebreus do norte, ficou o centro de convergência para a fé no Deus único, do Deus de Moisés. Tá? O que acontece? E aqui eu não vou entrar nos pormenores, né? Mas o Reino do Norte, pela desastrosa ação dos reis, né, que se sucederam, e depois algo também que vai acontecer com o Reino do Sul, o Reino do Norte ele foi invadido lá pelo ano 711, 712, pelos assírios. Os assírios invadem, tomam conta do Reino do Norte, e começa nesse processo um processo de miscigenação, ou seja, os assírios, eles são povos pagãos, trazem para as terras do Reino do Norte deuses pagãos, tá? E a cidade de Siquém, que tinha os hebreus começam também a terem casamentos com povos estrangeiros. E começa a ter o culto aos deuses pagãos também entre o Reino do Norte. O que vai acontecer isso? Eu estou reduzindo ao máximo. Vai acontecer que na época de Jesus, os habitantes, ou seja, assim, os descendentes dessa bagunça que aconteceu no Reino do Norte,
vão ficar na região que tinha o nome de Samaria. A cidade de Siquém é chamada na época de Jesus da cidade de Samaria ou de Sicar. Então, Samaria, Sicar e Siquém, nós estamos falando do mesmo lugar. É a capital, na época do Antigo Testamento, do Reino do Norte, que depois invadida, e com a miscigenação e com a presença de povos estrangeiros, se transformou no povo samaritano. Tá? O povo samaritano, então, na época, eles acreditavam no Deus dos patriarcas, eles têm também os samaritanos, Abraão, Isaac e Jacó, tem Moisés, figuras do seu povo, mas tem também uma mistura, tá? Da presença de 5 deuses pagãos, guardem esse número, 5 deuses pagãos, que fazem do povo samaritano um povo assim com uma religião meia bagunçada. Mas os samaritanos estão também esperando o Messias. Só que essa miscigenação que acontece, judeu e samaritano, eles se odeiam. Por quê? Porque os samaritanos falam assim, nós somos filhos de Moisés, filhos de Abraão. E os judeus consideram isso uma heresia, porque entre os samaritanos aconteceu, na visão dos judeus, um rompimento, uma contaminação da sua religião da antiga aliança. Deu para entender isso, gente? Então, samaritanos e judeus são inimigos. E o que era mais engraçado, né? Mais interessante? Os judeus, na época de Jesus, tinham a Judéia, lá no sul, em torno de Jerusalém, Jericó, e tinham ao norte uma região chamada Galileia, que era também, os galileus eram judeus também. E entre a Galileia e a Judéia, existia a região da Samaria. Então, os galileus, para irem até a Judéia, e os judeus, para irem até a Galileia, encontrar com os galileus, povos judeus, de origem judia, passavam necessariamente pela Samaria. Tá? Esse caminho da Samaria é um caminho no meio do deserto. Era um caminho que tinha que ser programado. Eles iam em caravanas, porque era uma região perigosa. Eu procurei contextualizar, porque se a gente não tiver essa contextualização, a gente vai ficar na superficialidade do capítulo 4 do Evangelho de João. Eu agora vou ler o capítulo 4, que é o encontro de Jesus com a samaritana, e perceber aqui a extrema riqueza daquilo que a gente afirma com toda certeza, de que no meio do povo da comunidade joanina, os samaritanos se fizeram presentes, ou compuseram, tá? Por quê? Os samaritanos que estiveram presentes na comunidade joanina primitiva acreditaram, Jesus é o Messias. E eles esperavam ansiosamente o Messias. Eu vou começar a ler para vocês, tá? Quando Jesus, eu estou lendo aqui na versão da Bíblia de Jerusalém, tá? Mas quem está outra versão acompanha tranquilamente. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais do que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e retornou a Galiléia. Gente, essa parte está nos mostrando quem? Aqui João está colocando o caminho de Jesus, mas aqui, na verdade, é o caminho da igreja joanina. A igreja joanina, ela passa a ser perseguida. Nós falamos isso, primeiramente pelos judeus e depois pelos romanos. Então, eles deixam as terras da Judéia e vão para a Galiléia. Necessariamente, o que tem no meio do caminho? Tem a Samaria. Tá? Ok? Aqui é o caminho da comunidade também.
Jesus fez esse caminho, mas aqui é o caminho da comunidade, tá? Era preciso passar pela Samaria, lá no versículo 5. Chegou então a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, é a cidade de Siquém, onde ali existia um grande templo. Existiu, né? Perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Se nós formos lá em Gênesis, capítulo 33, nós vamos encontrar a narrativa de Jacó e de seu filho José, onde ali Jacó cava um poço perto de Siquém, e esse poço é conhecido como Poço de Jacó. Esse poço é importante por quê? Porque as caravanas entre a Judéia e a Galileia, os galileus, quando vinham para Jerusalém, passavam por esse poço para encher os seus cantis de água. O deserto não tem água. E esse era um poço cavado onde a água existia. Um poço antiquíssimo, né? A gente acredita que é o mesmo poço citado em Gênesis, capítulo 33, conhecido como Poço de Jacó, ou como Fonte de Jacó. E era uma fonte também utilizada também pelos samaritanos, que estavam na terra deles. Tá? Então, aqui nós vamos encontrar um poço, olha que interessante, hein? Do patriarca, Jacó é um patriarca, que identifica dois povos inimigos. Estão percebendo? Identifica a origem de dois povos inimigos. Tá? Lá no versículo 6, ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, a caminhada da comunidade no seguimento a Jesus é uma caminhada que cansa, porque é uma caminhada exigente. O missionário, né, é um missionário que merece o seu descanso. Estão lembrados? Né? Que os pés do missionário descansem, né? Porque é um caminho árduo. Anunciar o evangelho é um caminho difícil. Tá? Jesus sentou-se à fonte. Era por volta da hora sexta. Aqui a gente não vai ter tempo para trabalharmos a questão das horas no Evangelho de João. Mas se vocês se lembrarem, lá no primeiro sinal, nas bodas de Caná, o que Jesus responde para sua mãe? Mulher, a minha hora ainda não chegou. O que acontece na hora sexta? Lá no capítulo 19 de João. A hora sexta é quando Jesus é levado para Pilatos, por parte dos judeus, para ser condenado. Hora sexta. Tá? E a hora sexta também, numa outra perspectiva, é a hora também da crucificação de Jesus. Então, aqui nós estamos aqui no processo de condenação e crucificação de Jesus. A hora sexta, tá? Ainda não é a hora ainda de Jesus. Quando é que vai ser a hora de Jesus? No grande mistério. Primeiro, na sua primeira ação. A hora nona. 3 horas da tarde. A hora sexta é em torno de meio-dia. Certo? Para o judeu, gente, por que tem esses termos? Hora sexta, hora nona. Porque o dia começa a contar no nascer do sol. Então, quando nasce o sol, que é em torno de 6 horas da manhã, né? Ali nós estamos falando da hora primeira, tá? Da hora primeira. E assim sucessivamente. Então, meio-dia, 12 horas, é a hora sexta. 3 horas da tarde, a hora que os evangelistas falam da morte de Jesus na cruz, é a hora nona. E ao chegar no pôr do sol, se completa um ciclo que não fiquem espantados, um ciclo de 12 horas, tá? A contagem de tempo, por parte do povo do Oriente, é diferente. O sol é que dita a questão do tempo, tá? Mas guardem isso, hora sexta, tá? Nós vamos falar um pouquinho dessa hora mais para frente. Hora sexta. Vamos lá, no versículo 7 do capítulo 4.
Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Vamos dar uma parada aqui. Aqui nós já temos uma coisa interessante. Hora sexta, que hora que é mesmo que eu falei para vocês? Meio-dia. Meio-dia. Vocês acham normal, meio-dia, que é o horário do maior calor no meio do deserto, uma mulher ir tirar água no poço no meio do deserto? É normal? Não é normal, né? Na hora do sol mais no pique, na hora do sol mais forte, uma mulher vai tirar a água do poço. Por que ela vai tirar a água do poço? Porque ela tem sede. Guardem isso também. Ela tem sede. E ali ela se encontra com Jesus. E no mundo antigo, nós temos aqui vários impedimentos. Primeiro impedimento: judeu não conversa com samaritano. Não existe conversa, porque eles são inimigos. Segundo, um homem não conversa com uma mulher em público, nem com a sua esposa. Jesus quebra nesse encontro dois grandes preconceitos e barreiras. Ele conversa com uma mulher sozinha, uma mulher samaritana. Então vocês estão vendo que um primeiro grande alcance da samaritana é que Jesus vai quebrar preconceitos, vai quebrar posturas racistas, vai quebrar visões de divisão. Gente, esse texto é um texto atualíssimo. Porque hoje nós estamos vivendo num mundo, um mundo de divisão, um mundo de preconceitos, que está, inclusive, impregnado na nossa igreja, nas nossas comunidades. Mas vamos continuar um pouquinho mais para frente, tá? Lá no versículo 9. Então, Jesus também, como nas bodas de Caná, Jesus está sem os seus discípulos, Jesus está sozinho. Vocês se lembram quem foram os agentes que, junto com Jesus, fizeram o primeiro sinal? Foram os servos. Estão lembrados? Os servos da festa. Guardem isso também. Tá? No versículo 7. Uma mulher da Samaritana. Tá, no versículo 9. Disse-lhe então a samaritana: como, sendo judeu, tu me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Como é que você me pede para dar água? Você não pode falar comigo. A lei não permite. Jesus lhe respondeu: se você conhecer o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que pedirias, e ele te daria água viva. Gente, vamos dar um salto qualitativo para isso. Vamos dar um salto qualitativo. Nós estamos encontrando aqui Jesus e uma mulher. Homem, aqui nesse texto, não é um sinal. Portanto, Jesus aqui está expressando unicamente a sua dimensão humana. Então, é o encontro de um homem com uma mulher. Um homem com uma mulher, né? O encontro de um homem com uma mulher, ele tem um significado. Quando é que um homem e uma mulher se encontram? No sentido pessoal e particular. No esposamento, no casamento. Tá? E quando eu falo para nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar, por exemplo, tá? Foi até o texto da leitura de ontem. Se alguém participou da missa ontem, ou leu as leituras, encontrou esse texto. Isaac, o mensageiro, Abraão manda um mensageiro buscar uma mulher para Isaac, uma esposa, né? E ele encontra Rebeca ao lado de um poço. Então, não sei se vocês leram esse texto. Leem lá depois, Gênesis capítulo 24, tá?
Então, o encontro entre Rebeca e Isaac, que vão ser esposo e esposa, se dá em torno de um poço. Mais ainda, Jacó se apaixonou pela sua esposa, Raquel, Gênesis 29, também tendo um poço como imagem de fundo. E, finalmente, Moisés encontrou Séfora em Êxodo, capítulo 2. Então, depois vocês vão ler lá. Gênesis 24, Gênesis 29 e Êxodo 2, o encontro dos personagens comuns aos samaritanos e aos judeus que se desposaram, que encontraram suas futuras esposas em torno do poço. Então, aqui nós estamos vendo o quê? O que essa cena lembra? Então, nós estamos vendo aqui um casamento. Olha que interessante, hein? Um casamento entre Jesus e a samaritana. Mas, diferentemente de Rebeca, de Séfora e de Raquel, essa samaritana não tem nome. Por que ela não tem nome? Porque ela representa todo o povo samaritano. Então, aqui nós estamos encontrando um casamento entre os dois povos que eram inimigos, os judeus e os samaritanos. Então, o discurso, a partir de agora, vai ser um discurso de encontro e de conhecimento entre um noivo e uma noiva, entre um esposo e uma esposa. Olhem lá. Versículo 11. Um pouquinho, versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você, samaritana, conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que pedirias, e ele te daria água viva. A samaritana disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tira essa água viva? És, porventura, maior que o nosso... Olha aí, olha a primeira identificação. És, porventura, maior que o nosso pai Jacó? Vocês estão vendo que até então ela estava utilizando Jesus como terceira pessoa? Segunda ou terceira, né? Você, eles, os judeus. Agora ele já está utilizando, nesse encontro, a primeira pessoa. O nosso pai Jacó. Vocês perceberam que está acontecendo uma aproximação? Tá? Que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e animais. Jesus lhe respondeu: aquele que bebe desta água, deste poço, terá sede novamente. Mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água, jorrando para a vida eterna. O que Jesus está falando aqui? Que a antiga aliança, que os patriarcas, que a experiência do poço é uma experiência que sacia uma sede provisoriamente. E agora a água que Jesus vai oferecer para o povo vai ser o quê? Uma água que não mais haverá sede. Vocês estão percebendo a grande ação de Jesus na dinâmica daquilo que era Antigo Testamento e daquilo que vai ser o Novo Testamento? A água viva que jorra para a vida eterna. Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, e nem tenha que vir aqui mais para tirá-la. Jesus disse: vai
e chama o teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: não tenho marido. Jesus lhe disse: falaste bem, não tenho marido. Pois tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Nisto falaste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram nessa montanha, mas vós dizeis, é em Jerusalém que está o local onde precisa adorar. Aqui nós já temos um texto que precisa ser explodido. Por que ela teve 5 maridos? Porque quantos deuses pagãos são cultuados pelos samaritanos, ainda na origem lá daquela invasão e da destruição das suas cidades por parte do povo pagão? 5 deuses. Esses deuses recebem o nome genérico de Baal, os Baals. E vocês sabem como é que se dá o nome de esposo na língua a samaritana? O esposo é chamado de Baal. O esposo é chamado de Baal, numa corruptela da antiga lei, até oriunda do aramaico. Então, quando ela fala assim, você teve 5 maridos, ele está falando, você teve 5 deuses. Né? E aquele que você tem agora não é o teu marido, ou seja, não é o teu Deus. Você continua não conhecendo o teu Deus. Aqui também nós temos aqui uma dimensão, saindo da questão samaritana, entrando um pouco na dimensão da mulher. Uma mulher que vai num poço ao meio-dia sozinha, era porque na sociedade ela também tinha grandes preconceitos no seu próprio povo. O que provavelmente na dimensão humana essa samaritana seria? Ela provavelmente seria o quê? Uma prostituta. Porque uma mulher que tem 5 maridos, e o que ela tem não é marido, é a prostituta. A prostituta não tem maridos. Né? Por isso que ela vai sozinha. Por isso que ela não está contra as mulheres. Então, aqui é um outro preconceito que Jesus quebra. Além de Jesus estar conversando com uma mulher, com uma samaritana, ele também está conversando com uma prostituta. Mas aqui o alcance maior é quando essa mulher representa todo o povo samaritano. A partir do versículo 21, Jesus vai responder para ela, por que fala assim, mas você, judeu, você fala para nós irmos ao verdadeiro Deus lá em Jerusalém. E nós aqui na montanha em Sicar, onde nós cultuamos os nossos deuses, ali nós adoramos os falsos deuses, os falsos maridos. Tá? Então eu preciso, olha a pergunta dela, hein? É em Jerusalém que eu preciso ir para conhecer o meu Deus? Vocês viram a pergunta? É em Jerusalém que eu preciso ir para conhecer o meu Deus? Olha a resposta de Jesus. Crê, mulher, vem a hora que nem nessa montanha, ele está falando da montanha de Sicar, onde lá no alto da montanha existia o templo. Nem em Jerusalém que vós adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós, aqui o jogo das pessoas verbais é um jogo maravilhoso, tá? E no grego isso fica estupendo, tá? Vós adoreis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que a salvação vem dos judeus? Porque Jesus é um judeu. Mas vem a hora. Aqui a palavra hora também, ela vai e volta a vários momentos. Mas vem a hora, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram
devem adorá-lo em espírito e em verdade. O que significa adorar em espírito e em verdade? É a nova forma revelada por parte de Jesus, de um Deus que se faz presente. Se faz presente não através de milagres, não através de ídolos, não através de representações, mas é um Deus em espírito que revela a verdade na história humana. Gente, isso daqui é uma revolução. Isso daqui é uma transformação em tudo aquilo de uma caminhada de um povo, e principalmente entre os samaritanos, que cultuavam os seus ídolos, totens, porque os deuses pagãos, o Baal, exigia que ele fosse adorado através de símbolos. Vocês estão lembrados lá em Moisés, quando fizeram um altar para Baal, estão lembrados? O que eles colocaram? Qual era o símbolo lá? Da serpente, se lembra? Não era isso? Da serpente. A serpente foi colocada para, olha, tá vendo essa serpente? Esse é o nosso Deus. Qual foi a grande dificuldade que Moisés teve de falar de Deus? Mas quem é esse Deus? Como é que a gente pode ver representar esse Deus? Deus me falou, eu sou aquele que sou. O que significa eu sou aquele que sou? Esse Deus não é um Deus representado, mas é um Deus que existe. E aqui nós temos a dimensão daquilo que é verdadeiro. Então toda idolatria, ela não é verdadeira. Mas esse Deus que é agora vivido, não mais idolatrado, mas que é vivido, ele é vivido no seu espírito, atingindo a verdade. Porque ele é a verdade. Ele é a única verdade. Nós temos aqui, gente, toda essa necessidade para entendermos depois os capítulos que se sucederão quando Jesus vai falar, por exemplo, eu e o Pai somos um, na grande oração sacerdotal, lá no capítulo 17, e na grande apresentação da dimensão do pão, nos capítulos 14, 15 e 16. A Vonegilda levantou a mão. Pode falar, Vonegilda, abre aí o seu microfone aí. Cadê a Vonegilda? Não sumiu? Não, tá aqui. Abre o microfone, pode perguntar. Será que ela abriu a mão por engano? Bem, a hora que você quiser entrar, viu? Você pode... É só você abrir teu microfone e perguntar o que você quiser, tá bom, Vonegilda? Tá? Fica com a mãozinha levantada aí. Vamos lá. A mulher, versículo 25, a mulher lhe disse, sei que vem um Messias, que se chama Cristo, e quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus, sou eu que falo contigo. Vocês estão vendo o que Deus falou para Moisés lá na montanha? Como é que eu vou falar o seu nome? Fale que eu sou, Yahvé, eu sou. E aqui que Jesus fala, eu sou. Olha aí, hein? Então, o Pai e o Filho são pessoas do Deus que está presente desde a sua grande revelação no Sinai. Tá? Versículo 27. Naquele instante chegaram os seus discípulos e admiravam que ele se falasse com uma mulher. Por que os discípulos se admiravam? Porque os discípulos eram o quê? Preconceituosos, racistas, estavam divididos. Talvez até estavam pensando naquele momento que Jesus estava pensando, querendo marcar um trabalho com aquela mulher, que era uma prostituta. Vai saber o que passou na cabeça dos discípulos. Vocês estão vendo como é que os discípulos ainda não conhecem a Jesus? É um processo. Tá? Mas nenhum deles teve a coragem de perguntar para Jesus o que você está fazendo conversando com essa mulher. Né? A mulher, então, deixou o seu cântaro
e correu à cidade. Não é estranho também ela deixar o cântaro? Ela foi buscar uma água com o seu cântaro e ela deixa, e ela estava com sede. Onde é que foi? A sede dela, para onde que foi? A sede dela acabou. Ela não precisa mais de um cântaro que carrega uma água, que mata uma sede de imediato, mas que não mate a sede de forma definitiva. E o que essa mulher foi fazer ao voltar para a cidade? Ela fala para todos: eu vi um homem. Ela não falou que viu Deus. Ela não falou que viu o Messias. Ela falou que viu um homem que me disse tudo o que fiz. Aí eu pergunto para vocês, não seria ele o Cristo? Todos aqueles que ouviram a mulher saíram da cidade e foram ao seu encontro. A mulher foi com eles? Não. Por que a mulher não foi mais com eles? Porque a mulher fez a sua missão, anúncio, e ela descobriu, ele é o Cristo. E agora todos que foram despertados foram lá para se encontrar com ele para descobrir o quê? Se ele é o Cristo. Enquanto pediam, Rabi, come, versículo 31, Jesus lhes disse, tenho que comer um alimento que vocês ainda não conhecem. Os discípulos se perguntavam uns aos outros, por acaso alguém lhe teria lhe trazido algo? Também não, falando, será que a mulher trouxe alguma comida para você? Jesus lhe disse, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar sua obra. E aqui eu vou pular essa parte e vou para o versículo 39, que aqui nós não vamos ter tempo de trabalhar isso. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que dava testemunho. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram até ele, pedindo-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Bem mais numerosos foram os que creram por causa da palavra dele. Aqui também, nós temos aqui também um versículo, que só esse versículo poderíamos ficar. Por que foram muitos numerosos aqueles que creram por causa da palavra dele? Porque os milagres não são necessários. O que é necessário? A palavra. Olha que coisa, hein, gente? Está vendo por que não, para João não existe milagre? Porque o sinal aponta para Jesus. E o que é o grande, vamos falar assim, qual que é o grande milagre de Jesus? É a palavra. Lá para frente eu vou falar para vocês, para João, existe uma única bem-aventurança. E vocês sabem qual que é essa bem-aventurança? Ouvir e seguir a palavra. Vamos depois lá para frente, vamos ver a única bem-aventurança que está nesse evangelho. E eles e os samaritanos e a mulher. Já não é por causa de você, que você falou, que nós acreditamos. Nós próprios o ouvimos. E sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. O que aconteceu com a mulher? Aconteceu a mesma coisa com os samaritanos. O que foi? Eles tiveram uma experiência com Jesus. Mulher, não é porque você falou que nós acreditamos. Agora nós acreditamos porque nós o ouvimos. Ouviram o quê? A palavra. Nossa, gente, esse texto aqui é maravilhoso. O que aconteceu, então? A transformação radical. Na comunidade joanina, muitos samaritanos fizeram a sua proposta de seguimento a Jesus. Fizeram parte dessa comunidade. E junto com os judeus, não existia mais a divisão entre eles.
a divisão acabou. Eu vou fazer agora o segundo sinal. Depois, no final, a gente pode abrir para as questões. Pode ser? Aí a gente vai dar um andamento nesse sentido aqui. Tá bom? Então, qual que é a grande mensagem que nós podemos tirar dessa como é que fala? Desse encontro? Jesus supera todas as discriminações, todas as divisões, todos os preconceitos, porque a palavra de Deus é uma palavra que une. Une quem? Todos os povos. Começando pelos povos inimigos, que têm a mesma origem, atingindo os povos pagãos que nunca ouviram falar do Deus de Moisés, até atingir a toda a humanidade. Vamos agora para o segundo sinal. Está lá no capítulo 5, capítulo 4, no final, a partir do versículo 46. Segundo sinal em Caná, cura do filho de um funcionário real. Essa passagem é o segundo sinal. O primeiro é o bodas de Caná. O segundo sinal. Ele tem, o primeiro, ele é exclusivo, nenhum outro evangelista fala de bodas de Caná. Esse daqui, ele já tem alguns paralelos, mesmo de forma diferente, mas em Mateus e em Lucas. Porque lá em Mateus e em Lucas, nós até lemos esse texto domingo passado, retrasado, tirado de Marcos. Quem é o encontro lá que acontece em Cafarnaum? Cafarnaum e Caná ficam distantes em torno de 26 quilômetros, tá? Mas se lembram lá, um ou dois domingos atrás, agora me falha a memória. Quem é que vai se encontrar com Jesus e pedir: Jesus, cure a minha filha? O chefe da sinagoga. Tá? E aqui é um funcionário real. Quem é o funcionário real? Lá do povo invasor, os romanos. Então, tanto o chefe da sinagoga, em Marcos, como do funcionário real, eles representam o quê? Eles representam o poder. Guardem isso. Representam o poder. Tá? Aqui é bem interessante porque onde que está o filho adoentado? Está lá em Caná. Você lembra o que aconteceu em Caná? O primeiro sinal. Tá? A palavra Caná significa adquirir. Então, os dois primeiros sinais são sinais na qual o discípulo de Jesus adquire a perspectiva de que Jesus é o portador da boa nova. Tá? Então, havia um funcionário, vou ler para vocês rapidinho, versículo 46. Jesus voltou novamente a Caná de Galileia, onde transformara água em vinho. Havia um funcionário real cujo filho se achava doente em Cafarnaum. Ouvindo dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, estão vendo que é o caminho? Viera da Judéia para a Galileia, foi procurá-lo e pedia que descesse e curasse seu filho, onde que estava a morte. E aqui, sem dúvida alguma, aqui é interessante, porque Caná fica realmente numa região mais elevada da Galileia, é pouca coisa, tá? E Cafarnaum fica às margens do mar da Galileia. Então, Cafarnaum é como assim, distante 26 quilômetros, como se de Caná olhasse Cafarnaum para baixo, tá? Disse-lhe Jesus: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Olha, se não virdes sinais e prodígios, o que é não ver sinais? É não apreender na sua vida
o apontamento que a realidade do mundo mostra em direção ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Espírito em verdade. Tá? O funcionário real lhe disse: Senhor, desce antes que o filho morra. Então, o que o funcionário real estava esperando? Um milagre. E o que Jesus vai oferecer a esse funcionário real? Um sinal. Sinal para que ele acredite. Tá? Disse-lhe Jesus: vai, volta para Cafarnaum, que teu filho vive. Vocês estão vendo aqui? Ele busca Jesus porque o filho está morrendo. Jesus fala: o seu filho vive. O homem acreditou. Porque se o homem não acreditasse, o que ele faria? Ele mandaria prender Jesus e levá-lo, porque ele era um funcionário real, e levá-lo à prisão para aquele momento. Mas Jesus, ele acreditou, creu na palavra que lhe havia dito e partiu. Ele já descia quando os seus servos... Onde é que nós escutamos outros servos também, no primeiro sinal, estão lembrados? Os servos encheram as talhas de água, e agora aqui os servos aparecem para se encontrar com o seu patrão, que era o funcionário real. Os servos vieram ao seu encontro dizendo que o seu filho vivia. O funcionário real perguntou então aos seus servos: a que horas ele se sentira melhor? Eles lhe disseram: ontem, a hora 7ª. Hora 7ª, você já sabe. Que hora que é? 1h. Tá? Jesus ali já estava no seu mistério salvífico redencional. Estava ainda sendo martirizado na cruz, mas já estava pregado na cruz. Mas aqui o grande alcance é o objetivo da hora. Hora 7ª, o que é uma hora 7ª? É uma hora perfeita. Número 7, estão lembrados? Número 7. Foi na 7ª hora que o filho viveu. Foi na 7ª hora que a palavra foi acreditada. Foi na 7ª hora, o 7º, que depois vai desembocar no 7º sinal, vocês vão ver qual que vai ser, que a morte, ela não subsiste. A morte, ela é derrotada pela vida. O filho estava morrendo, mas na 7ª hora o filho vive. Tá? Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E acreditou ele e todos os de sua casa. Foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galileia. Segundo sinal. Vão ser quantos sinais? Vão ser 7 sinais. 7. A minha câmera está aqui do lado, e talvez eu mostro aqui, vocês não veem nada. Aqui, ó, 7. 7. 7 sinais. Ok? Gente, um funcionário real tem o poder. Tem sob a sua ordem servos, tem sob sua ordem soldados. O exército romano, ele atende aos funcionários reais. Mas o poder, ou no poder, a vida não subsiste. No poder, a morte prevalece. A tal ponto que o funcionário real abandona o poder e vai pedir. E não vai mandar. Ele vai pedir: Jesus, venha até Cafarnaum, porque com a tua presença você vai curar meu filho. Você vai fazer um milagre. Então, o funcionário real, pagão, faz parte da comunidade de Jesus, da comunidade de João, desculpe, da comunidade joanina. Ele reconhece que em Jesus e somente nele está a vida.
o exercício do poder não garante a vida. Mas o que garante a vida é o encontro com a palavra, que é fonte de vida e verdade. Então, todo o poder que o homem busca de forma desenfreada, que o homem oprime, que o homem mata para manter esse poder, o poder, ele é o agente da morte na história humana. E Jesus é fonte da vida. E quando hoje nós estamos num mundo marcado por esse poder que destrói, e esse poder destrói por quê? Porque esse poder está matando o nosso povo, matando a humanidade, numa perspectiva física, mas também e gravemente e tristemente numa perspectiva espiritual. Hoje o poder, ele desmotiva, ele desestabiliza para que o homem viva a sua fé, seja ela qual for. Porque para se manter o poder, a primeira ação de um déspota, de um tirano, como o imperador romano, era acabar com toda expressão na fé de um Deus que é fonte de vida e verdade. Percebamos bem hoje, e aqui eu peço para vocês, com o vosso coração repleto dessa palavra, onde que esse poder está matando o nosso povo. Onde esse poder está matando, quando se faz defesa da morte, todos aqueles que defendem a morte em valor à vida, certo? São instrumentos desse poder que destrói. E aqui, esse sinal nos aponta para isso. Vou falar uma coisa para vocês. E aqui talvez tenhamos muitas reflexões e muitas reclamações, porque eu tenho perdido nos últimos tempos muitos amigos, né? Naquilo às vezes que a gente fala, mas tem que falar como no segmento. Nós tivemos uma passagem de uma pessoa, infelizmente, doente na sociedade, que chamava Lázaro, não é isso? Até o nome significativo, né? Um assassino, um marginal. Agora, eu peço para que vocês analisem. Tá? Em toda aquela ação que aconteceu com ele, haveria motivos de comemoração, de falas, quando aquela pessoa, que é uma pessoa humana, mesmo por mais maléfico que seja, o poder do mal tenha lhe dominado, mas de ter uma comemoração da sua morte, de poderosos terem falado o que falaram? Ali estava se celebrando o quê? A morte. Ali era um momento em que a morte, e aqui não estou falando que talvez, pelo aquilo que chega para nós, talvez a morte seria o único encontro que ele teria, né, para a proteção. Não estou entrando nesse mérito. Mas o que eu estou entrando no mérito é quando a morte passa a ser celebrada. O momento da prisão dessa pessoa, ou da morte dessa pessoa pela sua reação, né, se houve, digamos que houve, era um motivo para todos nós, todo o povo brasileiro, com seu coração aberto para uma reflexão, para que o nosso presidente, para que os nossos governantes pensassem: por que no mundo aparecem pessoas assim? Onde nós estamos errando? O que está faltando? Não era para ser comemorado, mas era para ser refletido. Eu vi nas redes sociais muitas comemorações, muitos alívios, mas não são nos alívios que a gente encontra motivação para celebrar a morte. A morte nunca, nunca pode ser celebrada, porque a morte não é de Deus. Deus é o Deus da vida. Quando vocês olharem o vosso material, que eu passei para vocês, ali eu já apresentei para vocês todos os 7 sinais. Então, os sinais, eles são um contraponto. Jesus, pelo sinal, mostra: olha, Deus oferece para a humanidade coisas diferentes daquilo que a humanidade está conquistando e vivendo.
Então, por exemplo, nas bodas em Caná, qual que era a realidade do povo naquele momento? A falta de vinho. O que o sinal aponta? Aponta para o vinho em abundância. Então, Deus não fez o mundo para ter falta, mas Deus fez o mundo para ter abundância das coisas. E nesse segundo sinal, que é a cura de um filho do funcionário real. O que o filho do funcionário real tem? Tem uma doença. A doença que atinge e que mata o povo de Deus, que mata a humanidade. E o que o sinal oferece? Como Deus age? Através do sinal apresentado por Jesus. A saúde. A vida. Porque onde Deus está, ali está a vida. Deus quer a vida plena para o homem. E essa é a grande mensagem, e essa é um grande eixo condutor de todos os 7 sinais e de todo o Evangelho joanino. A vida é o grande presente e é o grande valor que Deus luta e que Deus quer que o homem viva e promova a partir do seu projeto de continuidade e da vivência de uma realidade, de um mundo onde Deus está presente. O mundo onde Deus vai estar presente é um mundo que gerará vida plena. Tanto a vida material, os discípulos estavam preocupados se Jesus tinha comido alguma coisa, como na vida espiritual, que é a contemplação na eternidade por essa vida que é dom e presente de Deus, que é Deus Espírito e verdade. Vamos lá, agora a gente pode conversar um pouquinho, ver as dúvidas, se ficou claro para vocês. Semana que vem nós vamos trabalhar os outros sinais, né? Nossa proposta. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Quem quiser. Diácono, não é semana que vem, é na outra semana. Semana que vem nós não temos, né? Tem razão. Isso. Daqui a 15 dias, perfeito. Isso. Perfeito. A Jane Cleide queria perguntar alguma coisa, Jane Cleide? Não, é quando o professor estava falando aí do Lázaro, e aí eu fiquei pensando, porque na semana que aconteceu isso, eu fiquei meio que revoltada com algumas pessoas, até daqui mesmo. Quando aconteceu isso, os funcionários meio que estavam gloriando, não sei o quê, e aí eu falei assim, mas como que vocês, por mais que ele tenha feito tanto mal, a gente tem que ver por que ele fez isso. Primeiro, ele não era bom da cabeça, ele tinha algum problema psicológico, porque ninguém vai sair fazendo isso do nada. Segundo, se eu falo tanto que eu sou a favor do aborto, que eu sou contra o aborto, que eu sou a favor da vida, mas por quê? Ele também não é uma vida? Ele também não é um filho de Deus? Independente das minhas atitudes, do que eu faço, eu sou a imagem e semelhança de Deus. E quando eu falo que eu sou a favor da vida, que eu sou a favor da dignidade humana, quando eu fico aplaudindo e quando eu comemoro a morte de um filho de Deus, independente das suas atitudes, eu estou sendo pior do que ele. E aí eu rezei muito essa semana, eu disse, Senhor, que ele tenha se arrependido, antes de morrer, que ele tenha se arrependido de tudo que ele fez, e que ele tenha voltado a olhar para ti. Porque ninguém merece morrer do jeito que ele morreu. E para mim foi como se alguém tivesse me dado um tapa, sei lá o que foi. Eu me senti muito mal quando eu vi aquele policial comemorando e aquelas pessoas soltando fogo. E aí as meninas falaram, mas como que tu fica triste por uma pessoa que fez tanto mal, tirou a vida de outras pessoas? Eu não consigo. Porque eu sei que Deus é misericordioso e eu sei que ele teve misericórdia daquele filho dele. E até hoje eu rezo para que ele possa ter um descanso eterno. E que rezo ainda mais para que ele tenha se arrependido. Foi o que eu mais rezei, que ele tenha se arrependido antes da sua morte de tudo o que ele fez. Perfeito, é isso mesmo. A gente era para ter naquele momento o coração arranhado e chorando. Porque onde que a sociedade falhou em permitir que alguém chegasse nesse ponto?
eu vejo de uma forma, como eu comentei na aula passada, é uma linha muito tênue. Nós estamos no fio da navalha. Todos os fatos que antecederam esse mês aqui, e o que vocês nos trazem do Evangelho de João, nos mostra claramente que a sociedade ela segue dois caminhos. Ou é ruim pra caramba, ou é amor para dar com pau. Só que o lado do ruim pra caramba, ele se sobressai. Porque a comunidade ela vai fazendo um julgamento dela, trazendo as ideias, os ideais dela, de uma forma completamente errada. A gente vê, por exemplo, a mulher no poço, que é considerada prostituta, que vai tomar água viva. Nesse ponto, eu vejo Cristo como um grande revolucionário, vamos dizer até de uma forma jocosa, o vendedor do carnê do baú, ele vende sonhos. E para acreditar nisso é muito complicado. Eu falo sempre com as pessoas que ser cristão é uma coisa muito louca. Eu acredito numa coisa que eu não vi, que eu não presenciei e que a história me traz. Isso de uma forma diferente. O amor, é claro, o amor se paga com amor, mas a linha de raciocínio que nos faz levar as mensagens da heresia, de dizer que, por exemplo, Lázaro era um assassino, se sobressai do que a mãe dele diz, que era um bom filho, um bom marido, um bom pai. A gente tem que pensar nessas possibilidades. Eu não vejo nós cristãos dessa forma, porque eu critico até a irmã que está na igreja, com um vestido transparente. Eu não vejo um pobre nesse frio que está morrendo, muito morador de rua. Eu não vejo, mas falo, não, louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é fiel. Deus não é fiel. Quem tem que ser fiel sou eu. E esse texto de João me joga na cara isso. Honório, você tem que ser fiel. Não é Deus que é fiel, é você que é fiel. Diácono, o seu microfone está desligado. Desculpe, eu desliguei. Então, muito bem, Honório, está corretíssimo o que você falou. E aí a gente pensa assim, como é que a gente pode viver esse Deus nesse mundo tão complicado? Aí eu vou falar para vocês uma coisa. Aquele que acredita na palavra, aquele que tem uma experiência pessoal com esse Deus a partir do Cristo vivo, é por causa desse mundo tão complicado que essa palavra assume forma. Talvez se vivêssemos no mundo perfeito, nós não teríamos a experiência de Deus tão profunda como temos hoje. Então, vocês viram? Uma vítima, a gente não pode deixar de pensar de outra forma, uma vítima da sociedade que se transformou num agente do mal, esse Lázaro, ele nos mostra como Deus é bom. Porque quando o homem se fecha para essa ação de Deus, quando o mal se manifesta, a gente acredita que o mal tem que ser combatido e lutado. Né? Então, cada vez mais, a gente tem que se sentir revigorado para lutar por esse Deus que, através da sua igreja, através de nós, nos impulsiona para mudar o mundo. Nos impulsiona para não termos mais Lázaros. Nos impulsiona para não termos mais governantes déspotas. Governantes que matam ou que exploram o povo. É isso. A nossa fé é uma fé que nos leva a atitudes concretas. Tá? Que perpassa primeiro
por aquilo que ele falou para a samaritana. Eu vou te dar a fonte da água viva, tá? Que você nunca mais vai ter sede. Porque essa água sacia a nossa vontade de mudar o mundo, nossa vontade de ser fiel a Deus, como você falou. Realmente é um grande erro. Deus é fiel. Não, nós que devemos ser fiéis. Muito bem, Honora, é isso mesmo, né? E esse dito evangélico, ele tem a sua distorção. Deus é fiel. É a mesma coisa falar assim que Deus é soberano. Não, Deus é, né? A simples frase eu sou já implica tudo que ele... E a gente querer colocar em Deus qualificações nossas é reduzir a Deus aquilo que ele não é. Deus é infinito, né? Agora, você falou bem, eu tenho que ser fiel. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que ser agente. Eu tenho que beber água viva. Eu tenho que acreditar que, pelos sinais, Deus age na minha vida e na minha história. Eu tenho que saber que o poder não me leva a lugar nenhum, a não ser na morte. É isso. Fala, Janicleide. O Honório falou uma coisa muito interessante, quando ele falou que nós que temos que ser fiel. E aí eu também fiquei pensando numa frase que na maioria das vezes a gente usa tanto, que eu vou fazer a vontade de Deus. Só que esse dia eu estava refletindo sobre essa frase e aí eu fiquei pensando, às vezes a gente coloca tanta responsabilidade nas mãos e nas costas de Deus, e aí eu fiquei pensando, não seria melhor eu pensar, dizer, eu vou fazer a minha vontade de acordo com aquilo que Deus quer de mim. Porque às vezes a gente coloca tanta responsabilidade em cima de Deus e fica na mesmice, ou esquece de caminhar, porque dizer, deixa que Deus faz. Mas Deus, ele deixa os ensinamentos para cada um de nós justamente para isso, para a gente seguir o caminho, fazendo a sua vontade e sendo fiel a Ele. Porque Deus, ele está presente na nossa vida todo o tempo. Ele é fiel. Só que nós temos que assumir essa responsabilidade de seguir o caminho com fidelidade e amor. Perfeito, é isso mesmo. Vocês estão muito silenciosos hoje. Está tudo bem com vocês? Tranquilos? Eu espero que eu tenha conseguido refletir com vocês aqui a riqueza do capítulo 4 do Evangelho de João. Tá? A gente teria muitas outras coisas para falar sobre tanto a samaritana como o segundo sinal, tá? Mas eu procurei passar para vocês assim, o fundamental. Vocês viram que o texto de João sempre nos remete à antiga aliança, né? Principalmente no início da caminhada dos patriarcas, né? Já vimos que o prólogo ele tem um grande paralelo na obra criacional de Deus, porque é em Jesus que tudo aquilo até então passa a ter sentido. De repente, a comunidade joanina percebe, nossa, nós ficamos mais de 400 anos, samaritanos e judeus brigando, sendo que Deus é o Deus da vida, é o Deus do amor, é o Deus da união. Façamos da nossa comunidade, a comunidade joanina, essa comunidade de amor e de união, de verdade. Né? É um desafio, porque eles encontraram barreiras enormes para viver isso. Barreiras fora da comunidade e barreiras dentro da comunidade. Tá? Mas o texto é um texto que nos encoraja muito, principalmente nos dias de hoje. Tá? Pessoal, eu queria falar com vocês não sei se mais alguém tem alguma coisa, eu queria dar a vocês 2 recados. Se vocês me autorizarem. Posso? Então tá bom. Primeiro recado é o seguinte. O Nilson, já há algum tempo eu tenho conversado com ele, ele tinha manifestado a grande vontade de ele fazer um estudo teológico, com uma dimensão até acadêmica, né? Eu tinha falado assim, se prepare porque a gente pode trazer uma boa notícia para você. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês do caminho. Estou trabalhando com o Honório conhece bem, com
com as irmãs da Consolata, do Colégio Consolata, e lá no Colégio Consolata se criou um polo. O polo é uma unidade de extensão de um curso de graduação da Universidade Católica de Brasília. A Universidade Católica de Brasília ela é mantida por 4 ordens religiosas. Tá? E já há um ano e tanto, ele estava se elaborando um curso de teologia. Eles têm um curso de teologia lá em Brasília, tá? Na sua universidade, um curso até bem reconhecido a nível de Brasil. Mas eles montaram agora um curso teológico no formato do EAD, curso de ensino à distância. Tá? E eu sou o responsável, né, lá no colégio, pelo polo, e eu estou passando para vocês em primeira mão essa possibilidade. É um curso que vocês, como assim, participam com seus professores, são professores de primeira linha, tá? Muitos deles são da Faculdade Franciscana de Belo Horizonte, que é uma faculdade reconhecida no nível do Brasil, tá? Então eu vou estar compartilhando com vocês um pequeno vídeo, onde tem os telefones do polo da Consolata. Caso vocês tenham interesse, mas como é que é esse curso? É um curso de 3 anos e meio. Mas é um curso que vocês estudarão e farão um belo curso de teologia. E sairão com a graduação teológica, serão bacharéis em teologia. Tá? Então, esse é um primeiro convite. Eu sei que eu fico muito feliz. Um dia, vou contar para vocês rapidinho uma história, tá? Um dia eu encontrei um padre hoje lá do Ipiranga, padre nosso daqui de diocese. Eu fui lá na paróquia dele, lá no Ipiranga, lá. E ele me encontrou assim: ô, Diácono Márcio, que alegria em ver. Que bom, porque eu conhecia assim, né? Eu queria te falar uma coisa. Foi por eu ter feito parte na escola de teologia, tantos anos atrás, no curso para a juventude, que naquele curso, e fui eu que dei o curso, eu fui despertado para viver uma vocação, a vida sacerdotal. Ali começou tudo. Mas eu fiquei tão feliz naquele dia, sabe? Porque Deus age de tantas formas. Então, eu sei que tem muitos alunos meus que cursaram já anos atrás esse curso da Escola de Teologia para Leigos e que hoje são teólogos, fizeram a faculdade. Tá? Então, isso para mim deixa feliz. Então, quem sabe aqui no meio de vocês tem algum corajoso aí, tá? Que queira fazer. Eu vou passar um vídeo. Depois, quem quiser também mais detalhes, mais colocações, fale com a gente. Mas nesse link vai ter o telefone lá do polo da Consolata. As irmãs da Consolata estão muito animadas também, porque o polo trabalha com vários cursos. Direito, administração, filosofia. Tem mais de 60 cursos. Mas agora tem o curso de teologia. E junto com esse curso de teologia, tem um outro curso, que é um curso chamado assim, Gestão Paroquial e de Promoção Social. Tá? É um curso, ele não é um curso de graduação, mas é um curso tecnólogo, para que formarem técnicos, para trabalhar desde a gestão de uma paróquia, de uma comunidade, e nas ações dentro da perspectiva eclesial da Igreja Católica. É um curso também muito bom montado agora, e esse curso não existe nenhum semelhante no Brasil. Nesse material também, vocês também poderão ter informações. Esse curso também é feito à distância, e é um curso de 2 anos. Tá? Então, essa é a primeira grande notícia que eu queria passar para vocês. Depois, quem tiver mais interesse, fale com a gente. Segunda coisa, nós vamos realizamos um convite, não sei se algum de vocês está participando, que eu não tenho acesso aos alunos, na nossa Escola de Teologia da região Santana. Tá? Esse semestre foi trabalhado, porque a gente ficou um ano parado quase, trouxemos o assunto de Cristologia e Eclesiologia no semestre passado, e agora, para esse segundo semestre, vamos trabalhar espiritualidade cristã e liturgia. Também, à distância, nós ainda não temos condições
estarmos unidos, vamos trabalhar dessa forma, tá? Eu convido vocês, quem quiser fazer esse curso, é gratuito, tá? Depois eu passo também como você pode se inscrever, tá? E é um curso do segundo semestre. Para sorte ou azar de vocês, eu vou estar trabalhando em liturgia no segundo semestre, tá? No curso de liturgia. E o padre Luiz Cláudio, que é o padre da Igreja de São Sebastião, vai estar trabalhando espiritualidade cristã. Então serão somente 2 professores, um trabalhará 2 meses, outro trabalhará os outros 2 meses, para que os alunos nessa coisa estarem dessa forma. Mas, próximo ano, a escola voltará a ter o seu formato, a gente ainda está definindo, trienal, com as disciplinas que vocês já tinham já começado a caminhar, as disciplinas bíblicas, e também disciplinas complementares também, para darmos também um embasamento maior para os nossos agentes de pastoral da nossa região Santana, tá bom? Então, essa é a grande notícia. Vocês são os primeiros que estão ouvindo isso, tá? Se sintam privilegiados nesse sentido, tanto da nossa faculdade de teologia, como da nossa escola de teologia para leigos. Depois eu vou passar o material para vocês, tá bom? Era a grande notícia que eu queria passar para vocês no dia de hoje, tá? Me sinto realizado, feliz, e dou graças a Deus por esse momento tão bonito que nós tivemos. Mesmo que hoje vocês falaram um pouquinho. Fiquei preocupado, mas tudo bem. Não, duas boas notícias, 2 grandes notícias. Eu, pelo menos, eu sinto assim. O pessoal está pensativo, pensativo no assunto, no tema, né? Acho que... Mas foi muito bom, viu, Diácono? Foi muito bom mesmo. Eu, pelo menos, eu gostei bastante e tem muita coisa para ainda pensar e refletir sobre o que a gente estudou hoje. Então, viu, Nilson? Só para complementar, a gente vai fazer a oração final. E eu penso, eu também, tá? Eu não estou fora disso. Será que hoje a gente não fica muito na comunidade pensando no outro? Como ele se veste, como ele se fala, o que ele pensa, criando barreiras entre eu e ele, e esquecendo do principal, que é anunciar o Evangelho? Então, acho que a gente tem que fazer uma autorreflexão. Será que entre nós, diáconos, não ficamos muito, talvez, às vezes, um criticando o outro e esquecemos, como consequência, de sermos os verdadeiros servos de Deus no mundo de hoje? Será que as irmãs religiosas, estou vendo ali a Janicleide e a Thaís, né? Será que na sua vida religiosa também não acontecem também coisas que tiram do foco uma caminhada? São tudo pontos para a gente refletir. Se a gente também não cai também no preconceito, na visão preconceituosa, na visão do achismo que somos salvos e que o restante é tudo um povo condenado, né? E que a gente tenha esse despertar na vida da gente, tá? Eu acho que o Evangelho de João ajuda muito nesse sentido, tá bom? Vamos dar a bênção de Deus. Bênção essa que vem diretamente de Deus, mas que passa, ou que começa também com grandes intercessores. A mãe dos intercessores é Nossa Senhora. Então vamos rezar uma Ave Maria e vamos depois pedir a bênção de Deus pela intercessão de Maria e de São José, que é o patrono da igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, gente. Então, até daqui 15 dias, tá? Tá bom? Mas não desistam, estudem, tá bom? Coragem, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Bom final de semana. Boa semana a todos.